O principal proponente desta teoria é o historiador alemão Heribert Illig. Illig começou a desenvolver sua hipótese na década de 1980. Ele argumenta que uma conspiração histórica, ou talvez um erro, causou essa adição cronológica. Especificamente, Illig aponta o imperador Otto III, o Papa Silvestre II e, possivelmente, o imperador Constantino VII, como os arquitetos dessa fraude. A motivação alegada seria a de alinhar o calendário cristão com o ano 1000 D.C. para o reinado de Otto III. Isso daria a ele um prestígio histórico e um legado messiânico. Ele alega que há muito pouca construção significativa, artefatos ou assentamentos datáveis especificamente a esse período. Para Illig, a transição entre a Antiguidade Tardia e a Alta Idade Média parece muito abrupta. Não haveria um desenvolvimento gradual, como esperado, em um período de quase 300 anos. Illig argumenta que a Renascença carolíngia foi em grande parte uma fabricação. Ele sugere que figuras como Carlos Magno são, em parte, fictícias ou tiveram suas vidas e feitos exagerados para preencher essa lacuna temporal. A arquitetura e a cultura do período carolíngio pareceriam ter sido inventadas para justificar a existência de um imperador tão grandioso. Illig argumenta que o calendário juliano, que estava em uso, era impreciso. Aberto com quando o Papa Gregório XIII introduziu o calendário gregoriano em 1582, ele removeu 10 dias para corrigir o erro acumulado. No entanto, Illig calcula que, de acordo com o calendário juliano, deveriam ter sido removidos 13 dias. A hipótese do tempo fantasma também questiona a existência de figuras históricas proeminentes. Além de Carlos Magno, outros reis e imperadores desse período seriam questionados. Illig e seus seguidores citam a falta de fontes primárias, independentes e corroboradoras. Eventos como eclipses solares ou lunares, que deveriam ter sido registrados, são escassos ou inconsistentes. Isso contrasta fortemente com os registros detalhados de eventos astronômicos de períodos anteriores e posteriores. A arqueologia, em particular, deveria fornecer uma riqueza de artefatos. A transição de estilos artísticos e arquitetônicos também é considerada suspeita. Illig argumenta que há uma lacuna na evolução gradual de certas formas artísticas. A hipótese sugere que a arquitetura romana tardia saltou quase diretamente para a arquitetura românica. No entanto, é amplamente rejeitada pela maioria dos historiadores e arqueólogos. Os críticos apontam para várias falhas fundamentais nos argumentos de Illig. Uma das críticas mais fortes é a evidência de datação por radiocarbono. A dendrocronologia, que data árvores e madeira por seus anéis de crescimento, também refuta a hipótese. Registros de anéis de árvores de locais em toda a Europa e além mostram uma sequência contínua. Não há lacunas de 297 anos nesses registros naturais. Esses registros podem ser retroativamente verificados. Eles confirmam a cronologia padrão. A alegação de Illig sobre a escassez arqueológica é frequentemente contestada. Além disso, a compreensão dos historiadores sobre a Idade Média não é estática. Novas descobertas arqueológicas e reinterpretações de textos ocorrem constantemente. A Renascença carolíngia não é vista como uma fabricação, mas como um período de revitalização cultural. Existem inúmeras fontes primárias que atestam sua existência. Seus feitos são corroborados por registros em todo o continente europeu. A discrepância dos 3 dias no calendário juliano também tem explicações alternativas. A falta de grandes construções no período fantasma pode ser explicada. Muitas construções eram de madeira e materiais perecíveis. Elas não sobreviveram ao tempo
como as estruturas de pedra romanas. A hipótese é vista por muitos como uma pseudo-história. Ela ignora uma vasta quantidade de evidências empíricas e multidisciplinares. Desde a numismática, estudo de moedas, até a paleografia, estudo de escrita antiga. Eles têm registros contínuos e bem documentados para o período em questão. Seria necessário que a conspiração fosse global. Isso torna a hipótese ainda menos crível. A hipótese de Illig levanta questões interessantes sobre a natureza da evidência histórica. E sobre como construímos nossa compreensão do passado. No entanto, a grande maioria dos acadêmicos continua a considerá-la sem mérito. A Idade Média existiu, e com ela, os séculos VII, VIII e Embora seja um período de mudanças e desafios, não há evidências credíveis de que tenha sido fabricado. É fundamental questionar e reexaminar a história. Mas também é crucial basear as conclusões em evidências sólidas. A ausência de certas provas não equivale à prova de ausência. E sim, o período de 614 a 911 D.C. tem seu lugar legítimo na linha do tempo. Muitos estudos detalhados foram feitos sobre essa época. Documentos e artefatos continuam a ser descobertos e analisados. Não de inexistência. As evidências linguísticas, por exemplo, mostram uma evolução contínua das línguas germânicas e românicas. Não há um salto abrupto que sugira séculos perdidos. A arte e a iconografia religiosa desses séculos também são distintas e identificáveis. Não se misturam de forma indistinguível com outros períodos. As moedas cunhadas nesse período são numerosas e diversas. Estas mostram uma continuidade de atividade econômica. Não há colapso repentino ou lacuna na economia. Os registros genealógicos de famílias nobres europeias também são cruciais. É um período de grande formação e fundação para a Europa moderna. A ascensão do cristianismo como força dominante. A formação de novos reinos e identidades nacionais. A arqueologia subaquática também tem descoberto evidências de navios e portos. Datáveis precisamente a esses séculos. A hipótese de Illig falha em considerar a complexidade das interconexões culturais e políticas, e fornecem cronologias cruzadas que se validam mutuamente. Em suma, a hipótese do tempo fantasma permanece uma curiosidade historiográfica. Não uma teoria seriamente considerada por especialistas. A riqueza de detalhes sobre esse tempo só tem crescido com as novas tecnologias. E com abordagens interdisciplinares. Por exemplo, a paleogenética tem permitido estudar o movimento de populações. A análise de isótopos em esqueletos também oferece pistas. Sobre dietas, mobilidade e padrões de vida das populações. Tudo isso se encaixa na linha do tempo aceita. Muitas das evidências são fragmentadas. Mas, quando reunidas, formam um panorama claro. A historiografia não é estática. Ela não resiste ao escrutínio de múltiplas disciplinas. A Idade Média inicial, com seus séculos de mistério e transição, é real. E fundamental para a compreensão da Europa. Cada século deixou sua marca, por mais sutil que fosse. A história é um tecido complexo, não um quebra-cabeça com peças faltantes. Os debates sobre cronologia são importantes, mas a resposta da história é clara. A Idade Média não é uma invenção. Mas uma realidade histórica complexa e fascinante. Essas contribuições foram cruciais para o desenvolvimento da Europa. A historiografia moderna utiliza uma vasta gama de ferramentas. Para reconstruir o passado com a maior precisão possível. Eles não mostram uma interrupção ou um salto temporal. A história é um campo de estudo dinâmico e em constante evolução.
Mas a hipótese do tempo fantasma não conseguiu se sustentar. Ponto. Comprovadas por uma miríade de fontes. Portanto, a pergunta "a Idade Média existiu?" tem uma resposta afirmativa. Ponto. E esses séculos supostamente fantasma são uma parte vital dela. Ponto. O período é rico em eventos e desenvolvimentos. Desde o surgimento do Islã até a expansão dos francos. As crônicas medievais, embora muitas vezes parciais, são valiosas. A evolução do latim para as línguas românicas é um processo gradual. Que ocorreu ao longo desses séculos. Não há lacunas abruptas que sustentem a hipótese de Illig. A teoria do tempo fantasma serve para realçar a solidez da cronologia histórica. Pela qual os historiadores trabalham incansavelmente. A existência desses séculos é atestada por inúmeras fontes. Que desafia e refuta teorias sem base. A cronologia da Idade Média está firmemente estabelecida. E os séculos VII, VIII e IX desempenharam um papel crucial. Mas sua existência é inegável. Através de uma lente histórica apurada, vemos sua riqueza. E sim, a Idade Média existiu.